negócio de palestra, muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu queria falar com vocês agora a parte 2 da importância do líder. Na parte 1, eu foquei muito o lado da tarefa. Falei para vocês aquela frase, missão dada, missão cumprida, e a gente focou bastante a importância do líder em fazer a equipe funcionar para realizar a sua tarefa. Mas será que só essa, ou será que essa é a principal importância do líder para a sua equipe? Então eu queria trazer para vocês um outro enfoque agora de um outro lado. Eu percebo o líder como alguém que tem uma balança em suas mãos. De um lado ele tem a tarefa, do outro lado ele tem a sua equipe. Ele precisa equilibrar a tarefa e a equipe. Ele precisa ter a sensibilidade, ele precisa ter a competência de conseguir fazer com que as tarefas sejam cumpridas, mas que a sua equipe seja também observada, a sua equipe seja valorizada. E como ontem nós focamos muito na tarefa, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo no interior do Rio Grande do Sul. Eu era tenente e na época eu recebi um pelotão de fuzileiros, e esse pelotão tinha em torno de 30 soldados, que são esses recrutas, né, que incorporam o exército, e eu percebi que tinha um soldado que ele era muito introvertido, seja na instrução, na educação física, durante a Ordem Unida. Ele sempre muito introvertido, não fazia amigos no pelotão, e ele me incomodava um pouquinho. E ele tinha uma outra característica que era muito interessante. Você ensinava alguma coisa, você mostrava como fazia, você ensinava como desmontava o armamento, ele já não sabia montar novamente o armamento, e era uma coisa muito simples, que todo mundo conseguia, e ele então não conseguia atingir esse objetivo. Quando no início de junho ali, esse soldado chegou atrasado, chegou por volta de 11h30, e o sargento me trouxe ele e falou assim: ô tenente, podemos dizer para ele já que ele está com o final de semana suspenso, porque como ele chegou atrasado, a gente tem um sistema de recompensas e punições. E eu falei: não faça isso, traz ele para conversar comigo. Ele sentou para conversar comigo, e ele abaixou a cabeça e disse que não tinha muito o que explicar, que ele se atrasou, que ele perdeu o horário. Só que eu não acreditei na história dele. Uma das características daquele soldado é que ele era extremamente educado e extremamente cumpridor dos horários. Ele era uma pessoa, ele era um bom garoto, digamos assim. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu pedi para o sargento sair da sala, tranquei a porta e falei para ele: olha rapaz, eu tenho percebido que você tem algumas dificuldades dentro do pelotão. E eu tenho percebido também que você tem algumas dificuldades na hora de aprender, na hora da gente ensinar as atividades. Mas eu queria te dizer que eu acho você um excelente soldado. Eu gosto de você, acho você um garoto educado, acho você um bom garoto, e eu como comandante do teu pelotão, eu preciso te ajudar a vencer essas dificuldades que você tem, tanto de interação com o pelotão, quanto a questão que você tem aí de aprendizado. E ele então começou a chorar, e ele virou para mim e falou assim, resumindo a história, ele virou para mim e falou assim: olha, tenente, eu vou confessar um negócio para o senhor. A única pessoa que gostava de mim nessa terra se matou ontem. Então ele tinha um primo, que os dois eram a mesma idade, eles andavam muito juntos, e o primo se matou na noite anterior. E ele virou para mim e falou assim: olha, e eu vejo que para mim não tem outra opção a não ser essa também. Já que ele foi, agora é a minha vez. E eu falei para ele: camarada, não faça isso. Você é muito novo, você tem 18 anos, 19 anos, a gente precisa trabalhar isso aí, você pode ser um grande homem, sua família precisa de você. E quando eu falei sua família precisa de você, eu entendi então onde era o X da questão. Ele virou para mim e falou assim: olha, a minha família não está nem aí para mim. E aquilo me chocou muito. Eu liberei o garoto, fui no comandante, passei em casa, peguei minha esposa e fui à casa dele. Quando cheguei na casa dele, encontrei uma realidade extremamente dura. Né? A mãe dele estava com mais 2 crianças em casa, uma estava na cama e a outra estava numa cadeira de roda. Aquele soldado era o único perfeito dos filhos daquela família. E eu percebi então, ao conversar com a mãe dele, que ela descontava nele toda a sua angústia. Ela descontava nele toda a sua raiva. Os outros 2 filhos não andavam, eram excepcionais. E ele então virou entre aspas, o empregado dela, o garoto que fazia tudo para ela. E não sobrava tempo para aquela mãe dar carinho e amor àquele garoto. Ele me contou durante a conversa que a mãe dele nunca foi à escola numa reunião de pais, nunca foi à escola para resolver qualquer problema dele. É tudo ele que tinha que resolver sozinho.
E no dia 24 de maio, é um dia importante no Exército, e o soldado recebe a boina. E a boina é um símbolo do soldado. E uma das coisas que ele me relatou na conversa foi o seguinte: tenente, a minha mãe ou os meus familiares foram os únicos que não vieram entregar a boina para mim. E realmente, quem entregou a boina para ele foi eu. E quando eu saí da casa dele, aquilo tudo começou a fazer sentido para mim. E eu virei então para a mãe dele antes de sair e disse o seguinte: olha, dia 25 de agosto é o dia do soldado. E eu conto com a senhora lá no batalhão para dar um abraço no seu filho e dizer para ele: olha, eu tenho orgulho que você é soldado do Exército. E eu disse para ela: eu sei que a senhora tem 2 crianças que não podem sair de casa, mas eu vou pagar alguém para cuidar dos seus filhos. Mas eu faço questão de ter a senhora lá no batalhão e a minha esposa vai vir te buscar e vai te levar para o quartel. E passou então um tempo, eu consegui manobrar a situação, não deixava ele tirar serviço armado, e uma vez paguei uma missão para ele fora do batalhão, e eu reuni o pelotão e disse para eles: olha, vocês lembram daquele filme O Resgate do Soldado Ryan? E todo o pelotão tinha assistido o filme, a grande maioria dos soldados tinha assistido, e eu disse para ele: olha, nós temos um Ryan entre nós temos alguém que precisa ser resgatado. E eu disse para eles: olha, e eu disse o nome do soldado, e eu disse: eu preciso de vocês para resgatar esse soldado. O soldado tem alguns problemas, ele é o único perfeito da família dele, dos filhos, ele tem dificuldade com os pais, e nós vamos ser a família dele aqui nesse batalhão. E o pelotão assumiu aquilo ali de uma forma muito bacana, e foi um negócio muito legal, porque nas outras instruções, quando precisava dividir a equipe, ele sempre era chamado, o pessoal sempre chamava ele: não, vem comigo, e ele começou a ser integrado no pelotão, começou a fazer parte do pelotão. E quando chegou em outubro, na hora de dividir, porque o soldado ele incorpora em fevereiro, e quando chega em dezembro a gente começa a desincorporar o soldado, ou seja, ele volta para a sociedade. E o Exército faz isso em 3 levas. E a pior leva de todas é a terceira. E ninguém quer ficar para a terceira leva. E eu então, com o pelotão em forma, perguntei: olha, tem algum voluntário para ficar para a terceira leva? E esse soldado foi o primeiro a levantar a sua mão e dizer que queria ficar para a terceira baixa. E logo depois eu fui para a minha sala, mandei chamar ele, porque foi uma surpresa para mim, e eu perguntei para ele: camarada, mas por que você vai ficar para a terceira baixa? Ele virou para mim e disse assim: tenente, quando eu entrei aqui, eu só tinha o meu primo. Hoje eu estou saindo daqui e eu saio com muitos amigos. E ele disse o seguinte para mim: foi muito bom o tempo que eu fiquei aqui no batalhão, aprendi muita coisa, e hoje eu me sinto melhor do que quando eu entrei. E por o que eu estou querendo dizer isso para você? Que naquele ano, o meu pelotão foi um dos pelotões mais elogiados no batalhão. Porque eu tinha uma boa abertura com o comandante, por diversas vezes missões que eram complexas ele pagava para mim. Quando precisava empregar um pelotão fora do batalhão, normalmente ele me mandava. E o pelotão se destacou em muitas atividades. Mas nada me marcou mais do que o resgate daquele soldado. Então, onde eu estou querendo dizer para você? Nós não deixamos de cumprir a nossa missão, que era a nossa profissão, mas o outro olho estava na equipe, estava em perceber quem precisava de apoio, quem precisava de ajuda, quem precisava de um ombro amigo. E o resgate daquele soldado Ryan do nosso pelotão foi a maior medalha que nós ganhamos naquele ano. E eu queria terminar dizendo para você o seguinte: que talvez na sua equipe também tenha um soldado como esse. Tem um Ryan que precisa do seu apoio, que precisa da sua mão, que precisa que você reúna a equipe e fale: olha, vamos trazer esse camarada para nós. E eu tenho certeza que você, como líder, vai saber fazer isso e vai ter o discernimento de fazer da melhor maneira possível. O líder é importante no cumprimento da tarefa, mas o líder também é muito importante para o desenvolvimento, a capacitação humana dos membros da sua equipe. Que você possa ser um líder relevante para a sua equipe. Tenha um bom dia e muito obrigado.